Meus amados irmãos, irmãs, vamos ter um tempo de oração. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela alegria e pelo privilégio que nós temos de, mais uma vez, reunir aqui em teu nome, pedindo que a tua graça e a unção do teu Espírito Santo venha tomar conta deste lugar, Senhor, para que nós possamos aqui aos teus pés ouvir a tua palavra e aprender de ti, Senhor. Nós queremos nesta hora poder tocar a vida da tua palavra, tocar aquilo que o Senhor deseja falar a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por esse maravilhoso momento que nós temos aqui. Que tu possas reinar neste lugar por meio da vida da tua palavra. Em nome do teu precioso Filho Jesus, é que nós estamos aqui, orando a ti, Senhor, pedindo tua misericórdia, pedindo que teu Espírito Santo tome a frente desta palavra e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, irmãs, na última vez que eu estive aqui compartilhando com você sobre os obstáculos à obra do Espírito Santo, aquilo que impede a sua obra entre nós. Nós estamos vendo neste atual momento do nosso estudo sobre a questão dos dons espirituais, especialmente sobre os dons de inspiração. É onde nós vemos tantas dificuldades, onde nós vemos que muitos dos irmãos não têm compreendido, não têm entendido verdadeiramente o que é a obra do Espírito Santo por meio dos dons. Nós estamos procurando juntos observar os princípios da hermenêutica, da exegese bíblica, para que nós não venhamos ferir a palavra de Deus. Porque esse é o grande dilema, é que muitos têm tomado a palavra de Deus, quebrando todos os princípios, todas as regras de interpretação, e tendo uma particular interpretação da palavra de Deus. E este tem sido um erro clássico dos nossos dias, porque dá-se a ideia que cada um pode interpretar a Bíblia para si mesmo. Dá-se a ideia que a Bíblia é um livro que não é a mente de Deus. É um livro que é conforme a minha mente. Ele é escrito, e aí eu interpreto como eu acho melhor, como eu posso ou tenho capacidade de fazer. Irmãos, toda a pobreza espiritual dos nossos dias está nesse fato. É que nós temos interpretado ou tratado a palavra de Deus como um livro qualquer, e não temos buscado a vida dela. Por isso que o cristianismo hoje é um cristianismo de aparência. Você vê as pessoas, numa reunião da igreja, elas têm uma conduta, mas na prática tem outra. Na sua própria vida tem outra, no relacionamento com os irmãos tem outra prática. Os apóstolos viveram assim, os apóstolos viveram entre falsos irmãos, eles viveram no meio de hereges. Às vezes eles tinham que confrontar um ao outro, como Paulo confrontou Pedro, porque ele se tornou repreensível. Paulo e Barnabé, eles tiveram uma discussão acalorada entre eles, mas isso não roubou deles o amor, a consideração, as virtudes de Cristo. Eles puderam crescer. E nós também temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas lutas, nós temos na nossa própria jornada espiritual, nós temos muitos tropeços, mas nós precisamos confiar na obra do Senhor na nossa vida, e não podemos negar a mensagem desse livro, a verdade desse livro, aquilo que esta palavra, no sentido escrito, tem para nos falar, porque o objetivo da palavra escrita é nos levar à palavra viva. Então nós temos que ser libertos desse espírito religioso, que trata tudo na forma de símbolo, trata tudo fora do contexto espiritual, tudo com a mente secularizada.
nós precisamos nos livrar disso. Nós temos que pedir a ajuda do Senhor, pela sua infinita misericórdia, para que nós toquemos a vida desta palavra. Existem alguns capítulos na Bíblia, irmãos, que você nunca poderá entender a sua doutrina se você não estudar eles juntos. Vou dar um exemplo. O Salmo 22, 23 e 24. Esses 3 salmos, eles trazem uma mensagem para nós, sobre o caráter do bom pastor, do grande pastor e do supremo pastor. O Salmo 22 é o Salmo do bom pastor. O Salmo 23 é o Salmo do grande pastor. E o Salmo 24 é o Salmo do grande pastor, do supremo pastor. Da mesma forma, se você for para o Evangelho de João, você vai ver que os capítulos 14, 15 e 16, eles não podem ser estudados separadamente. Se você quer tocar um assunto particular em qualquer um desses capítulos, você tem liberdade. Mas se você quer estudar a doutrina deles, você não tem liberdade para fazer isso. Porque de forma doutrinária, nós não temos essa liberdade. Se queremos estudar de forma doutrinária um assunto contido em alguns desses capítulos, nós temos que ter uma visão geral. Então, temos que ter uma visão do capítulo 22, 23 e 24. No Evangelho de João, os capítulos 14, 15 e 16. Você vai ver que esses 3 capítulos, eles trazem um assunto só. Podemos encontrar ali variados temas, mas nós vamos ver que todos esses temas focam um assunto. Da mesma maneira, o capítulo 12, 13 e 14 de 1 Coríntios trata de um assunto só. É uma exposição só. Se você tenta interpretar o capítulo 12 fora do capítulo 13, fora do capítulo 14, você vai se perder. Você vai se perder. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Existem algumas questões delicadas nesses capítulos. E nós não podemos interpretar de qualquer maneira. Um outro princípio que nós não podemos desconsiderar é o desígnio do livro. Se você ler as 2 cartas que Paulo escreveu aos Coríntios, você vai ver que Paulo escreveu para esta igreja mais do que ele escreveu para qualquer outra igreja. Existe uma diferença da primeira para a segunda carta. Porque a primeira carta, Paulo escreveu para tratar problemas existentes naquela comunidade de irmãos. Haviam problemas gritantes ali dentro. Quando você estuda o capítulo 2, o 3 e o capítulo 12, você vai encontrar que havia na igreja de Coríntios cristãos carnais, havia naquela igreja cristãos infantis, crianças, bebês. Havia também cristãos espirituais. Os capítulos 2 e 3 dessa primeira epístola vai nos mostrar isso. E lá no capítulo 14, Paulo vai nos mostrar uma outra classe de cristãos que havia em Coríntios. Ele diz assim no versículo 1 do capítulo 12: acerca dos dons espirituais, irmãos, peço que vocês não sejam ignorantes. Então, havia também os ignorantes acerca dos assuntos espirituais. Na igreja hoje, da mesma forma, nós temos esses tipos de cristãos. Carnais, os infantis, os naturais, que não mencionei, mas também está lá, os naturais, aqueles que a vida espiritual é vivida no mundo natural, os infantis, aqueles que nunca crescem, também os ignorantes, aqueles que não têm discernimento dos valores espirituais, aqueles que não têm percepção das verdades espirituais, aqueles que não absorvem a vida da doutrina. Entre o cristão espiritual e o natural, é que o natural ele tem a doutrina, e o espiritual ele tem a prática, além da doutrina. Então, o cristão natural é aquele que tem muita doutrina, muito ensino, mas nada de prática. Mas o espiritual, ele tem doutrina e prática, porque ele tem uma vida equilibrada. Então, se nós queremos estudar e entender os capítulos 12, 13 e 14, temos que fazer uma leitura detalhada deles. Eu procurei fazer isto. Quando chegamos no capítulo 14, até certo ponto, eu apenas coloquei alguns textos. Então, eu vou fazer
da seguinte forma: hoje nós vamos retornar o assunto de forma mais expositiva, e quando nós entrarmos no capítulo 14, a gente faz uma nova leitura deste capítulo. Eu providenciei uns slides para ajudar os irmãos, e espero que a gente possa tocar com mais precisão nas questões fundamentais aqui deste capítulo. Entender como este capítulo está exposto aqui diante de nós. Porque o capítulo 12, Paulo vai fazer uma exposição geral. Então, o que seria para nós o capítulo 12? Ele vai colocar a exposição geral. O capítulo 13, ele vai colocar o princípio fundamental. E no capítulo 14, ele vai tratar do ponto específico. Isso é muito simples de você compreender. Porque no capítulo 12, ele vai colocar como que os fundamentos de todo o assunto. Depois ele vai colocar no capítulo 13 o fundamento principal. O que governa os dons? Porque aqui você vai ver que Paulo fala dos dons, depois ele vai falar da funcionalidade da vida prática de todo o corpo. Depois, no versículo 28, ele vai fazer uma exposição do lugar que os ministérios e os dons ocupam no corpo, porque nós temos que entender que os ministérios, como estão lá em Efésios 4:11, são dádivas de Cristo, daquilo que é Cristo, aqueles os quais Ele escolheu. E é diferente dos dons. Porque os ministérios, alguém recebe e tem em si, na formação de Cristo, por meio da cruz, da palavra e do chamado de Deus, para que essa pessoa exerça tal ministério, para que os cristãos possam desempenhar o seu serviço. Já os dons é diferente. Porque os dons, ele não tem nada a ver com a pessoa do indivíduo. Os dons é do corpo e para o corpo. Por isso que Paulo vai fazer uma exposição para nós, de maneira gloriosa. Ele vai colocar aqui para nós algumas leis. Então vamos tentar entender na ordem que essas coisas estão aqui. Desde o versículo 1, Paulo vai mostrar alguns princípios. Primeiro, ele faz uma introdução, e essa introdução vai até o versículo 3, depois no versículo 4, 5 e 6, ele vai colocar alguns pontos bem claros acerca daquilo que são os dons, os ministérios e as operações. Ele vai dizer que os dons, a diversidade de dons, existe diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito que opera. Ele vai dizer a diversidade de ministério, mas é o Senhor, mas o Senhor é o mesmo. Porque se você pegar esse versículo 5 e for para Efésios, capítulo 4, versículos 8, 9, 10, 11, até o 16, você vai compreender que estes ministérios aqui é uma referência àqueles 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, como a mão de Deus. Aqui, irmãos, não são cargos clericais. Alguns têm usado isto. Muitos se auto-intitulam apóstolos para poder estar sobre os outros. Essa forma de sobrepujar os outros no ministério é uma forma satânica que tem pervertido o verdadeiro significado do ministério na palavra de Deus, ou tentando perverter a palavra de Deus, para poder se autopromoverem. Irmãos, não existe nenhuma forma de classe clerical na igreja, na vida da igreja. Isto é o catolicismo que praticava isso. Essa é uma forma em que o cristianismo, no processo de degradação, viveu, onde o Papa assumiu um poder acima dos demais. Os discípulos, uma vez, pediram para o Senhor, que lá no reino dele, foi o Tiago e o João, eles dois pudessem sentar, um à direita e o outro à esquerda, do Senhor Jesus na sua glória. Veja que perigo existe em tudo isso, irmãos, porque a autoridade espiritual, segundo Paulo escreveu no capítulo 10, de 2 aos Coríntios, é para servir. É para servir, grave isso, servir, ser servo.
Autoridade espiritual não é o homem que tem, a única pessoa que tem e é autoridade é Deus. Então ele coloca homens para expressar o seu governo, para expressar essa autoridade. Quando a autoridade de Deus não magnifica, ele está o homem reprovado diante dele. Se lembram lá no livro de Números, capítulo 20, quando Deus pediu que Moisés, ordenou Moisés, para que ele falasse à rocha, para que a rocha desse água para o povo beber, o que Moisés fez? Ele bateu na rocha. E por isso ele foi reprovado diante de Deus, porque ele não glorificou a Deus diante de toda a congregação de Israel. O Senhor permitiu isto, e o Senhor nos deu isto, para que seja uma grande lição para nós hoje. Porque não é que alguém sobe em cima do púlpito, tem a liberdade de pregar a palavra, essa pessoa, ela está acima dos outros. Ela exerce autoridade para sobrepujar os outros. Essa forma de autoridade é satânica, é maligna. Carta que João escreveu à igreja de Éfeso e à igreja de Pérgamo, no capítulo 2 do livro de Apocalipse, ele vai repreender a doutrina e a conduta dos nicolaítas. Quem são os nicolaítas? A própria formação desse vocábulo nos ensina. Nical e Laos, dominando o povo comum. Quem eram os nicolaítas? Na igreja primitiva, aqueles que dominavam o povo. A liderança, a autoridade espiritual, divina na igreja, não é para liderar o povo, é para servir o povo. Então, muitos irmãos também entendem isso de forma errada. Não tem autoridade, não tem liderança. Então, vamos viver a vida de juízes. Lá no tempo de juízes, cada um vai viver o que quer. Uma pessoa que age assim, ela está fora da autoridade de Deus. A rebelião é coisa tão grave que a Bíblia diz que é pior do que pecado de feitiçaria. A vida na igreja é uma vida de autoridade e submissão. Não é autoridade a uma pessoa, mas é a autoridade de Deus na vida da igreja. Nós precisamos aprender a nos submeter uns aos outros. Então, queridos, ele vai falar da diversidade de dons, da diversidade de ministérios, e no versículo 6, diversidade de operações, de atividades. Então, existem diversas manifestações de operações, mas é Deus que efetua todas as coisas. É Ele. Aí, logo em seguida, Paulo vai fazer uma exposição dos dons. Eu vou tentar colocar isso aqui de maneira simples. Os dons são divididos em 3 classes. Aqueles que revelam palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Depois vem os dons de poder, que é a fé, operações de maravilhas e dons de cura. E por último, os dons de inspiração, que é variedade de línguas, profecia e interpretação. Agora eu quero que vocês prestem atenção aqui, porque, irmãos, o que se segue até o final do capítulo 14 tem como grande enfoque esses dons de inspiração. Quais são os dons de inspiração? Acabei de dizer para vocês. Profecia, variedade de línguas e interpretação. Se você observar, irmãos, a tônica de Paulo aqui, nestes capítulos, a tônica dele é contra o abuso dos dons espirituais. Observe isto. O que ele quer nos advertir, aquilo que Paulo advertiu a igreja de Coríntios, e aquilo que o Espírito Santo quer nos advertir, é acerca do abuso dos dons espirituais. Vamos observar primeiro essas leis. Observe essas leis, porque elas estão nos versículos seguintes ao assunto dos dons. Aí Paulo depois vai tratar da questão das leis. Vamos observar cada uma dessas leis. Vamos à primeira lei. Observe ela. É a lei da singularidade. Vejam comigo os versículos 15 e 16. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, por isso não seria do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, por isso não seria do corpo? Então, essa é a lei da singularidade. Veja a aplicação dessa lei.
A aplicação dessa lei é que você deve funcionar, não é como você quer, mas é como Deus quer. Porque é o Espírito Santo quem determina cada pessoa na funcionalidade da vida do corpo de Cristo. Ele não somente determina, como também capacita a pessoa. Então, irmãos, sejamos cuidadosos. Você não funciona com o dom que você quer. Os dons do Espírito não estão à nossa disposição, para que nós venhamos escolher aquilo que nós queremos para nós. A gente vai estudar uma frase que Paulo coloca assim, ó, procurai com zelo. Essa expressão procurai com zelo é muito importante, porque dá-se a ideia que nós estamos contradizendo Paulo, que Paulo se contradiz. Porque isto nos corrige. Irmãos, quando Paulo trata da questão do abuso dos dons espirituais, o que ele tem em vista é que as pessoas não usem os dons como uma vestidura da superficialidade espiritual. Isto é, algumas pessoas podem usar os dons para demonstrar a sua espiritualidade. Os dons não definem a espiritualidade de ninguém. Isso é um grande perigo. Então vamos ser cuidadosos. Tome esta lei, guarde ela no teu coração. Você não vai ser usado como você quer. Você vai ser usado como Deus quer. Ele vai te capacitar como Ele quiser, para que você seja o instrumento dEle. Porque a glória da expressão dos dons ou dos ministérios, ou onde quer que o Senhor te use, nunca será tua, nunca será minha, sempre será dEle. Irmãos, nós não podemos chamar atenção para nós mesmos. A nossa carne não é confiável. O nosso eu não é confiável. Por isso a nossa carne, o nosso eu, tem que estar na cruz de Cristo Jesus. Vamos para mais uma lei. A segunda lei, a lei da função. Vamos ler os versículos 17 a 20. Diz assim: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? O fato é que Deus colocou os membros do corpo, cada um deles, como Ele quis. A minha versão é diferente da de vocês. Como está de vocês? Como lhe apraz, ali aprove. Porque se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Ora, os membros são muitos, mas o corpo é um só. Agora veja o que esta lei nos diz. Em nossa vida de comunhão, sempre devemos deixar espaço para que os outros funcionem. Você não faz tudo sozinho. Irmãos, até mesmo quando nós oramos numa reunião congregacional, nós não podemos tomar todo o tempo da oração. Nós sempre devemos funcionar dando espaço para que outros funcionem, porque eu, você, nós não temos tudo, nós só temos uma pequena parte. A totalidade da vida do corpo não está sobre uma pessoa, mas sobre todos os membros. Veja como isso nos corrige. Porque você olha para um irmão e acha que ele tem tudo. É engano seu e engano dele também pensar. Porque ninguém tem tudo, ninguém funciona sozinho. Nós funcionamos, e quando funcionamos plenamente, não é quando nós damos tudo, é quando nós damos espaço para que outros funcionem. Porque eu e você nunca temos condições de dar tudo, nós só vamos dar aquela pequena parte que o Senhor nos confiou. Irmãos, isso nos corrige, isso nos livra de tantas coisas perigosas. E aqui está esse princípio: não tente fazer tudo sozinho. O Senhor ordenou uma diversidade de funções no corpo. Nem todos os irmãos têm o mesmo dom. Quando eu digo tem o mesmo dom, eu estou me referindo aos dons ministeriais. Nem todos são profetas, nem todos são mestres, nem todos têm o dom de pastores. O Senhor colocou uma diversidade. Se existe algo em demasia na igreja, é porque existe algo errado com a funcionalidade dos dons. Porque se é o Senhor que determina, Ele determina a medida certa. Ele sabe qual é a medida de ensino, Ele sabe qual é a medida do pastoreio, Ele sabe qual é a medida do evangelista,
Ele sabe a medida de cada um, e sabe a medida também da necessidade do corpo. Agora é a nossa função também discernir, Senhor, o que está faltando entre nós? Está faltando evangelistas? Vamos orar para que o Senhor da Seara envie evangelistas. Está faltando pessoas que tenham o ministério de profeta? Que o Senhor possa levantar pessoas que tenham esse encargo diante dele para a edificação do corpo. Porque, irmãos, quando você pensa nos 5 ministérios de Efésios 4:11, é tão maravilhoso ver a palavra de Deus se abrir diante de nós, porque quando você lê o versículo 12, Paulo diz assim, ele concedeu-os para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aí o versículo 12, tendo em vista, essa frase, tendo em vista, ela define qual é o propósito dos ministérios. Tendo em vista. Aí nós precisamos fazer uma correção numa palavrinha que tem aí no versículo 12. Diz assim, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Essa palavra não existe no original, aperfeiçoamento. Porque a palavra seria aqui teleios. E ele não fala de perfeição, fala de equipar. Daqui o sentido é equipar os santos. Qual é o propósito desses ministérios? Equipar os santos. Os santos precisam ser equipados para que eles possam desempenhar o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Aí nós poderemos chegar à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Por que está faltando isso na igreja? Porque os ministérios não estão funcionando. Porque os cristãos não compreenderam, não tiveram ainda a visão celestial. Irmãos, a nossa maior carência é a carência da visão celestial. Porque não temos visão celestial, a nossa visão fica tão distorcida. Aí passamos a ter uma visão religiosa, passamos a ter uma visão antropocêntrica, passamos a ter uma visão que fere a centralidade de Cristo, a centralidade da sua pessoa, a centralidade da sua obra. Temos uma visão voltada para nós mesmos, nos perdemos na caminhada, vira uma confusão, vira uma verdadeira desordem. Aquilo que está em Provérbios, capítulo 29, não havendo visão, o povo se corrompe. Essa palavra corrompe, ela é muito sugestiva, porque dá uma ideia de bagunça, de desordem. É justamente isto. Se não tiver visão, é o que acontece. Então nós precisamos amadurecer. Irmãos, lembram-se dos últimos versículos, desde o versículo 11 até o final do capítulo 5 da Epístola aos Hebreus e o início do capítulo 6. Quando você estuda desde o versículo 11 do capítulo 5 até o final, depois os 4 primeiros versículos ali do capítulo 6, você vê que o escritor dessa epístola vai chamar a atenção dos irmãos para a questão do crescimento espiritual, que eles ainda estavam vivendo uma vida tão infantil, por conta disso, ele não poderia avançar nos ensinos mais elevados. Ele chama isso de palavra da justiça, que é a palavra do governo de Deus. Se você estudar o contexto deste assunto, ele estava falando do sacerdócio de Cristo Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é um assunto elevado. Por que ele não pôde entrar fundo nesse assunto? Porque aqueles irmãos eram imaturos. Pessoas imaturas, elas absorvem a palavra de Deus de maneira errada. Pessoas imaturas, elas não estão hábeis para poder absorver de forma plena a vida, o ensino da palavra. Por isso nós precisamos crescer, irmãos. E a grande característica de uma igreja madura é visão espiritual. Porque a visão espiritual, ela requer algo, ela requer a vocação celestial. Nunca teremos uma verdadeira vocação celestial sem visão. A visão promove a vocação. Não existe vocação sem visão. O que existe é ativismo. Muitas pessoas estão em pleno ativismo religioso, estão achando que estão desempenhando a sua vocação celestial. Que o Senhor nos ajude. Então, observe isso aqui. A terceira lei, lei da consideração, cumplicidade e mutualidade. Vamos ler os versículos 21 e 22. Nem o olho pode dizer à mão, não necessito de ti. Nem da cabeça aos pés, não tenho necessidade de ti. Nós temos necessidade do outro, irmãos. Antes, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são os mais necessários.
Veja a singularidade, veja a questão aqui da necessidade, da cumplicidade, como nós precisamos exercer a mutualidade, como nós temos, irmãos, uma necessidade uns dos outros, inclusive dos irmãos os quais nós julgamos serem tão frágeis, tão pequenos, aqueles que nós achamos que eles não têm tanta importância no corpo de Cristo. E estes têm sim uma grande importância. Nós precisamos ver, irmãos, que o Senhor está nos falando algo tão sério, algo tão verdadeiro, algo que precisa nos corrigir de muitas distorções, de muitas práticas erradas. Veja que antes de você compreender o que significa a verdade dos dons, o que significa a realidade dos dons, o assunto dos dons, você tem que saber a funcionalidade da vida do corpo de Cristo. Senão vira uma desordem. Irmãos, você sabe o grande perigo de 1 Coríntios? Muitos têm pegado Coríntios e têm feito uma carta doutrinária para a prática da vida da igreja. O que Paulo está corrigindo aqui são os abusos da prática da vida da igreja. Como a igreja mudou o seu sentido, como ela se perdeu na caminhada. Por isso essa carta se fez necessária. Diferentemente de 2 Coríntios. Nessa carta, Paulo vai tocar o grande perigo em que aquelas pessoas que estão vivendo a vida da igreja, e aqui especialmente, ele fala contra os falsos apóstolos. Essa não é uma carta onde Paulo faz uma apologia do seu ministério, porque a grande preocupação de Paulo não era a sua pessoa e nem o seu ministério. A grande preocupação de Paulo era o testemunho do Senhor e o caráter do Evangelho. Por causa do testemunho do Senhor, do caráter do Evangelho, ele escreveu 2 Coríntios. Essa carta tem um conteúdo mais profundo do que 1 Coríntios, porque aqui Paulo vai tratar problemas básicos. Desde o capítulo 11, ele está falando a questão da ordem do culto. No capítulo 11, ele vai tocar algumas questões sérias, de costumes, de comportamentos, de condutas. A prática da mesa do Senhor. Então ele vai subindo, fazendo toda essa exposição, com o objetivo único de mostrar a esses irmãos como eles podiam ser uma pedra de tropeço na própria caminhada da igreja, como eles poderiam retardar o propósito de Deus na vida da igreja. Irmãos, em nome de Jesus, leve isso aos pés do Senhor. Como nós podemos aqui, nessa cidade, neste lugar, estamos aqui cheios de boas intenções e atrasando o propósito de Deus nessa cidade. Como nós podemos estar aqui vivendo uma vida que não corresponde à dignidade do Evangelho de Cristo? Essas coisas têm que tocar de maneira profunda no nosso coração. Em termos simples, jamais devemos procurar cortar outro membro. Essa lei da consideração, da mutualidade, fala justamente isso. Nós não podemos cortar o outro membro. Você não pode. Sabe por quê? Você não deve nunca desprezar um membro no corpo de Cristo, porque você pode precisar dele. Porque ele pode ser aquela parte de Cristo que complementa você. Talvez não é a pessoa que você gostaria que fosse, mas é a pessoa que Deus quer. Entende? Talvez você não concorde que aquela pessoa esteja trabalhando com você, mas é ela que tem que estar ali. E olha que Deus coloca algumas pessoas na vida da gente que só a graça dele para nos ajudar a suportar. Quando Paulo fala de suportar uns aos outros, ali em Efésios capítulo 4, a gente tem uma ideia tão errada disso. A gente acha que suportar o irmão é tolerar. Lembra quando ele fala no capítulo 4, suportando uns aos outros? Então qual a ideia que você tem? É um irmão que você não consegue nem conviver muito tempo com ele, mas você lê isso na Bíblia, não, tem que suportar. Então a ideia que nós temos é que você rejeita aquela pessoa, mas você tolera ela. Paulo não está dizendo disso. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo que nós temos que ser um suporte para aquela pessoa. Entende? Isso aqui é o suporte disso aqui. Você tem que ficar embaixo, sustentar ela. Isso é ser suporte. Carrega ela. E é difícil? É. Mas o Senhor levou todos os nossos pecados. Não foi pesado para Ele? Foi. Ele suportou os nossos pecados lá na cruz. Ele nos mandou amar como Ele ama.
A gente, quando entrar no capítulo 13, talvez a gente entenda melhor isso. Para mim, essa é uma grande lição sempre, sempre. Porque não somos nós que escolhemos as pessoas, é o Senhor que escolhe as pessoas. Porque senão, irmãos, a gente ia escolher preferências, só as mesmas preferências que temos, aquelas que concordam com tudo que nós fazemos, aí queremos essas pessoas perto de nós. Mas quando o Senhor trabalha, você olha para o lado, você vê que grande parte das pessoas que caminham com você, elas não pensam absolutamente como você. Não falo em termos doutrinários, porque isso é sério. A doutrina, quanto à doutrina, nós temos que ter um só pensamento. Mas na diversidade de coisas, até o comportamento, até o temperamento é totalmente diferente. Os extrovertidos têm dificuldade com os introvertidos não suportam muito os extrovertidos, mas precisam caminhar juntos. Você se lembra quando nós estudamos aqui sobre as pedras preciosas? Então foi uma das pedras que nós estudamos, foi a safira, e ela é formada lá no interior das rochas. E o processo pelo qual ela é trabalhada é através de outras rochas que ficam batendo nela, né? Produzindo um efeito glorioso. Assim também o Senhor vai trabalhando a nossa vida através de outros irmãos que vão nos espetando. E a gente tem que aprender, irmãos, que nós temos que ter a graça do Senhor para suportar os irmãos. Talvez seja uma pessoa que fale mal de você, uma pessoa que possa até te denegrir, mas não corte ela. Não tira ela, não jogue ela fora. Olha, irmãos, a Bíblia é clara, o que usa de engano não permanece. Às vezes você tem que tratar, se a pessoa estiver andando desordenadamente, tem que ser disciplinada, é claro. E às vezes disciplinar não é você cortar a pessoa, mas você dizer para ela, você não pode exercer tal função. Por uma questão de disciplina, porque no corpo tem disciplina. Entende, irmãos? Mas nós precisamos tratar com os irmãos. Paulo não tratou com Pedro, quando ele se tornou repreensível? Tratou. João não disse que muitos dos que estavam ali com os irmãos não eram dos irmãos. Temos que discernir também se existe pessoas no nosso meio infiltradas para perturbar o testemunho do Senhor. Irmãos, a complexidade da vida prática da igreja é algo que só o Espírito Santo pode nos ajudar a discernir. Porque nós não temos capacidade. Então, existem muitas situações que ocorrem, mas nós nunca temos o direito, por nós mesmos, de pegar um irmão e excluir. Não existe exclusão no corpo. Esse não é o nosso direito. Mas se o irmão está funcionando, se ele está exercendo, mesmo de maneira simples, mesmo que ele seja, como Paulo diz aqui, um membro pequeno, mas ele é importante, ele não pode ser cortado. Ele não aparece, mas ele não pode ser cortado. Não é o nosso papel. Nosso papel é abrir portas, é dar espaço para que cada membro encontre a sua utilidade na vida do corpo de Cristo, conforme a luz de Deus no seu coração e a graça de Cristo Jesus e a unção do Espírito Santo. Para que todos funcionem, e assim nós teremos um corpo maduro, saudável. Então, este é um princípio muito importante. Vamos avançar mais. Quarta lei, a lei da comunhão. Versículos 24 e 25. Porque os que em nós são mais decorosos, não têm necessidade. Mas Deus dispôs o corpo, dando mais honra ao que não tinha. Para que não haja divisão no corpo, mas que todos os membros se preocupem uns com os outros. Irmãos, o que vai nos corrigir da divisão? O que vai nos corrigir que o inimigo venha criar brechas entre nós? É isso que está aqui. Para que não haja divisão no corpo, todos os membros se preocupem uns com os outros. Cuide uns dos outros. Considere uns aos outros. Irmãos, como eu disse, a vida da igreja é muito complexa. Olhando essas leis, mas quando a gente vê a nossa realidade, Senhor, como aplicar? Porque tem tantas pessoas intransigentes, tem tantas pessoas que se deixam levar pela carne, tem tantas pessoas ignorantes, tem tantas pessoas infantis. Você tem que olhar os princípios da palavra. Precisamos ser firmes para que a palavra de Deus não venha cair em descrédito. Mas se alguém quer ser contencioso, se alguém quer andar em divisão, se alguém quer andar em contenda, se alguém quer andar com fofoca, então, esta pessoa, ela está diante do Senhor, o Senhor vai tratar com ela. Agora nós precisamos seguir firmes, irmãos, porque o livro de Neemias
é uma grande escola dentro deste contexto. Porque quando o Senhor estava reedificando aqueles muros, veja como o inimigo se levantou em todas as frentes possíveis para impedir que o Senhor restaurasse o seu testemunho na terra. Da mesma forma, nós temos que ter a palavra de Deus como nosso guia, como lâmpada para os nossos pés. Porque o inimigo procura de todas as formas perverter o nosso caminhar. Nós precisamos ser firmes e constantes no Senhor. Para isso que, graças a Deus, todas as ações, decisões, precisam ser tomadas em comunhão com outras pessoas. Nenhum irmão tem o direito de si por si mesmo e fazer as coisas sozinho. Por isso que nós somos guardados, porque a comunhão, irmãos, é uma tábua de salvaguarda para nós. É a comunhão que nos guarda. Porque é nessa comunhão que nós oramos, é nesta comunhão que nós tomamos nossas decisões juntos, para que isso venha guardar o corpo e guardar a pessoa. Mas se a pessoa não quer ouvir, se a pessoa não tem nenhum interesse de poder caminhar na verdade, se ela quer andar em divisão, se ela quer andar em contenda, o problema é dela. Quanto a nós, vamos seguir em frente. E a nossa oração é que um dia o Senhor abra os olhos de tal pessoa, e ela veja que ela está seguindo uma rota completamente diferente. E eu creio que aqueles que o Senhor tem dado a graça, como está lá em Números capítulo 11, quando o Senhor estabeleceu a ordem da marcha para o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, o Senhor ordenou aqueles que fossem na vanguarda, mas ordenou também aqueles que deveriam ir na retaguarda. Tem muitos irmãos que eles têm esta graça de ir sempre atrás, para poder observar aqueles que estão feridos, caídos, machucados, para poder levantar e reconduzi-los na peregrinação da igreja do Senhor aqui na terra. Todos têm que funcionar, todos devem funcionar. Vamos avançar, vamos ver alguns princípios sobre os dons de inspiração, algumas questões que Paulo coloca aqui para nós. Vamos observar esse princípio fundamental. Observe o versículo 3 do capítulo 12. Portanto, faça-vos saber que ninguém que fale, eu quero que você observe esta frase, fale pelo Espírito de Deus, observe. Irmãos, isso está no versículo 3, bem no início do capítulo 12. Isso quer dizer, bem na introdução, ele vai colocar como que podemos dizer aqui, a proposição fundamental do assunto que ele vai tratar. Ele vai tratar justamente disso, dos dons de inspiração, dos dons que têm a ver com a fala. Alguns dons têm a ver com a revelação. São os dons que revelam algo. Outros são aqueles dons que executam algo. Mas esses dons de inspiração são aqueles chamados dons da fala. São os dons que têm a ver com a fala. A palavra aqui é glossolalia, no original grego. Então, por isso que eu chamo a atenção de vocês para esse versículo 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fale pelo Espírito de Deus diz, Jesus é maldito. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Que texto interessante é esse? O que Paulo quer dizer? Eu creio que você só vai poder entender o que Paulo está dizendo aqui, depois que você estudar todos os capítulos, 12, 13 e 14. Porque ele quer corrigir justamente isso. No nosso falar, nós podemos ferir o Senhor. No nosso falar, nós podemos honrar o Senhor. Por que a grande ênfase de Paulo aqui está no dom da fala? Se você fizer um exame cuidadoso, você vai ver que a grande ênfase que Paulo dá aqui, nestes 3 capítulos, está focada nos dons da fala, especialmente profecia, interpretação de línguas e variedade de línguas. Vamos ver mais ainda. Se você pega essa palavra fale, como está ali no versículo 3, a palavra no grego lá é laleu, emitir sons articulados, usar palavras a fim de tornar conhecido ou revelar o próprio pensamento. Esta foi a palavra que Paulo usou no original ali, no versículo 3. Por isso eu chamo a atenção de vocês. Nós somos muito rápidos em tirar conclusões na leitura da Bíblia. Irmãos, a palavra de Deus requer de nós um exame cuidadoso. Mesmo que você não tenha ferramentas para poder interpretar o texto, mas que você seja cuidadoso na maneira de ler a palavra de Deus. Muitas vezes você lê 1, 2 vezes e já tira a conclusão.
Porque a Bíblia diz que nenhuma profecia é de particular interpretação. Eu não posso dizer assim, ó irmãos, eu faço isso, eu sou assim porque eu li na Bíblia, Deus falou comigo. Porque Deus não fala com indivíduo, Deus fala com membro, e o membro está no corpo, então significa que Deus só fala aquilo que é o bem para o corpo. Aquilo que não é o bem do corpo, por que Deus vai trazer só para mim? Por que Deus vai requerer algo de mim no corpo e não vai requerer de você? Por que isso é importante para você e não é importante para mim? Irmãos, aí é onde está a grande divisão, a grande confusão. É porque nós estamos buscando uma experiência enigmática com Deus. Qual é o interesse de Deus de dar algo particular para uma pessoa e não dar para todos? Deus não é assim, irmãos. Tudo o que Ele faz, Ele visa a comunhão e a vida do corpo. Deus não tem prazer em honrar um membro do corpo, mas que todo o corpo possa ser abençoado através da revelação, da ministração da sua palavra. Então vamos ser cuidadosos com isso. Eu tenho muita preocupação, porque este é o caminho para o fracasso. É a maneira mais sutil do diabo nos tirar da comunhão. Essa é a maneira sutil do diabo nos enganar. Todo cristão que quer ser muito espiritual não passa de um superficial. Vamos andar com muito cuidado. Não busque ser mais espiritual do que seu irmão. Busque a espiritualidade para servir. Quanto mais uma pessoa é espiritual, mais ela serve. Você quer conhecer uma pessoa espiritual? Então você vai perceber que ela está servindo na vida dos outros. Ela não vive a vida cristã para ela. Ela vive a vida cristã em função dos outros. Isso é ser espiritual. Espiritual é procurar servir os irmãos. Observe que se você fizer um estudo de 2 aos Coríntios, capítulos 12, 13 e 14, você vai encontrar, lembra dos dons espirituais, os 9 dons? Os dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito, os dons de poder, fé, operações de maravilhas, dons de cura. Então, se você estudar esses 3 capítulos, você vai ver que 3 vezes Paulo dá ênfase à fé, ele vai falar da fé. 3 vezes de milagres, conhecimento 4 vezes, sabedoria 1 vez, discernimento de espírito 1 vez, cura 3 vezes. Agora, por favor, observe quantas vezes ele vai falar dos dons de inspiração. Profecia, 5 vezes. Línguas, 12 vezes. Está vendo? Não é curioso ver dessa forma? O que significa que a grande ênfase dele estava nesses dons. Isso é simples, irmãos, não precisamos de muito argumento. O que significa que os capítulos 12, 13 e 14, que formam um conjunto de toda uma exposição doutrinária, Paulo queria abordar justamente os dons de inspiração, não os outros dons. Ele mencionou os outros dons, mas ele vai tratar desses dons, porque era justamente aqui que estava tendo abuso na igreja de Coríntios. Onde é que eles estavam tendo abuso? Nos dons de inspiração, porque é muito fácil, irmãos. É muito fácil esses dons, porque eles podem ser dissimulados. Você consegue dissimular interpretação de línguas, variedades de língua, profecia, tudo isso pode ser dissimulado. E aí Paulo vai corrigir. Vai corrigir. A expressão falar, observe bem, ocorre 22 vezes nos capítulos 12 a 14, 2 aos Coríntios. Não é outra coisa importante que a gente deveria tomar nota? 22 vezes. Você vai encontrar, lendo 1 Coríntios 12 até o final do capítulo 14, 22 vezes Paulo vai fazer referência a falar, especialmente no que concerne aos dons. E fé, 3 vezes. Discernimento de espírito, 1 vez. Então, se você observa tudo isto, já começa a abrir sua mente para entender o que é realmente que estava na mente de Paulo. E o que é que o Espírito Santo quer falar a nós hoje. Existem 2 proposições fundamentais que nós não podemos deixá-las de lado. Eu quero colocar para vocês. A primeira proposição é a seguinte. O versículo 7 do capítulo 12, quando ele fala da manifestação do Espírito, ele fala assim: mas a manifestação do Espírito é dado
a cada um, tendo um fim proveitoso. Irmãos, se existe uma manifestação do Espírito, existe um propósito. Qual é o propósito? É o fim proveitoso, mas que fim proveitoso é este? Nós precisamos da palavra de Deus. Veja que você não consegue interpretar um texto só apenas olhando, fazendo uma leitura dele. Por isso que existem algumas questões na palavra que só o Espírito para nos ajudar. Se você procurar essa palavra manifestação, quando Paulo escreve, você vai ver que ele só usou essa palavra 2 vezes. Mas quando você tem consciência plena que toda a Escritura, ela foi divinamente soprada por Deus, foi o seu Espírito que a soprou para nós, ele foi esse sopro de Deus. Então nós temos que tirar a mente humana aqui de lado, e temos que ver o que o Espírito Santo fez. Aí você vai para 2 Coríntios 4:2, olha esse texto. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem. Agora observe a partir daí. Na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então, Paulo só usou 2 vezes essa palavra manifestação. Aqui, no capítulo 12, e aqui em 2 Coríntios 4:2. Agora, o que significa o que Paulo está dizendo aqui? Junte essas 2 frases. Aí você vai compreender que o fim proveitoso pelo qual o dom é dado, segundo a manifestação do Espírito, é para que haja a expressão da verdade, e não confusão. Porque Deus não é Deus de confusão. Quando um dom, especialmente esses dons da fala, eles têm um objetivo: manifestar a verdade, não produzir confusão. Então é muito simples você discernir se algo vem de Deus. Está manifestando a verdade? Deus está trazendo luz, está trazendo clareza, ou simplesmente está provocando sensacionalismo, autopromoção pessoal? Vamos ser cuidadosos. Vamos para mais uma outra proposição. Versículo 31. Para a gente fechar esse capítulo 12. Ele diz assim: procurai com zelo os melhores dons. Está aí na sua Bíblia. Versículo 31. Vamos observar, fazer um estudo dessa palavra. Quando você toma a palavra procurai, na gramática grega, como esse texto foi exposto aqui, é o presente, é o imperativo presente. Significa continuar. Continuar procurando. É dessa palavra que se deriva o vocábulo zelo. Zelo. Aí diz mais embaixo, melhores. O termo aqui no grego é kleiton, mais útil, mais vantajoso, mais aproveitável, mais excelente. Então preste atenção no significado dessa palavra, porque ele diz: procurai com zelo os melhores dons. Continue procurando os melhores dons. Aí diz mais, e ainda, no mesmo texto, e ainda vos mostrarei um caminho excelente. Então, a palavra melhores dons aqui, ela é muito importante para nós. Porque quando você lê esse texto, versículo 31, o que significa que os melhores dons e o caminho mais excelente precisam estar concordando entre si. Vou repetir. Veja no versículo 31. Tome a frase: os melhores dons. Agora observe uma outra frase: caminho mais excelente. Os melhores dons e o caminho mais excelente, de forma hermenêutica, você tem que entender isso. Eles precisam concordar. Porque não existe no capítulo 12 nenhuma base para você entender essa primeira parte deste texto. O que significa os melhores dons para Paulo? É claro que se você fizer uma análise simples, você vai ver que alguns dons superam outros, em termos de abrangência prática. Por exemplo, o dom da fé, entre os dons de poder, é o dom que tem maior abrangência. Profecia, nos dons de inspiração, é o dom mais excelente. Se você observar, discernimento de espírito é mais fundamental do que a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento.
por causa da sua grande expressão no corpo. Então, irmãos, nós podemos ver por esse lado também. Agora, há um detalhe. Hermeneuticamente falando, os melhores dons e o caminho mais excelente precisam concordar entre si. Existe uma outra palavra que nós temos que tomar nota, que é zelo. Nós precisamos ter zelo com aquilo que é o melhor. Porque no capítulo 13, Paulo vai nos mostrar o dom maior. Qual é o dom maior? O amor. Qual é o dom que governa todos os dons? O amor. Se você observar, o capítulo 13 é como se fosse a parte mais saborosa do sanduíche. O capítulo 12 é um pedaço do pão, o capítulo 14 é outro pedaço do pão, mas aonde está a parte mais saborosa do sanduíche? É o que fica entre. Assim é o capítulo 13. Essa é a melhor parte, porque o capítulo 13 vai falar para nós sobre o dom maior. Quando você observa essa palavra excelente, né, o hipérbole, superioridade, excessivamente, de forma preeminente, além da medida, então ele vai mostrar para nós o que verdadeiramente nós temos que procurar. É este dom que nós temos que procurar, porque este dom, ele não é simplesmente o maior entre os maiores, mas ele é o caminho mais excelente. Agora é interessante, irmãos, que nós não damos ênfase a este dom, o amor, mas como nós somos desesperados por profecia, por curas, por tantas outras coisas. Irmãos, quando você abre a sua Bíblia, em Mateus capítulo 5, vamos pegar rapidamente, só para introduzir, se eu permitindo, na próxima quinta-feira, nós retornaremos aqui para prosseguir nestes textos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 46. Este é o texto que a gente vai começar. Nós não vamos nem ler ainda o capítulo 13, nós vamos ler esses textos e depois a gente volta para o capítulo 13. Porque esses textos, eles vão funcionar como a moldura de um quadro. Seria a moldura desse capítulo 13, desse dom maior. Você já observou quantas vezes o Senhor Jesus ensinou sobre dons? Ele falou tão rapidamente sobre isso, mas tão rapidamente. Um exemplo é Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão sobre as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aí, embaixo do versículo 20, diz assim: e eles tendo partido, confirmaram o Senhor a pregação da palavra por meio dos sinais que os seguiram. Interessante, os sinais seguiam os cristãos. Nos nossos dias, os cristãos seguem os sinais. Isso está errado. Por que nós estamos seguindo sinais? Porque nós temos esquecido o mandamento do Senhor. Então precisamos voltar à prática do ensino de Cristo Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é uma ordem do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 46 está assim: porque se amais só os que vos amam, que recompensa tereis? Vamos começar por isso aqui. Se vocês amam só os que amam vocês, vocês vão herdar o reino? Qual é a recompensa que vocês vão ter no reino? Estão vendo aí? Mateus capítulo 22. Só apenas vou citar os textos, porque nós já estamos no final da palavra. Tome esses textos, meditem neles, porque eles serão tão importantes para a gente entender o capítulo 13. Disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Versículo 39. Porque um fariseu, ele fez uma pergunta para o Senhor Jesus, ele era intérprete da lei. Aí ele perguntou para o Senhor: mestre, qual é o grande mandamento? Ele perguntou qual é o grande mandamento. Né? Agora veja como o Senhor Jesus fez. Jesus respondeu qual era o grande mandamento. Ele diz:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante, ele colocou o segundo junto com o primeiro. Então existia um grande mandamento, esses dois formavam um mandamento. Aí diz, semelhante, olha a palavra semelhante, tem na sua Bíblia? Então ele quer dizer que o segundo e o primeiro são um mandamento só. O segundo é semelhante. Semelhante, se você buscar essa palavra no original, é o mesmo que. É igual. Não podem ser separados. Semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Outro assunto que a gente tem que ver. Então, amar a Deus, irmãos, é fácil para nós, né? Mas aonde está? Essa é uma grande pergunta, irmãos, que debate dentro de mim. E tem que inquietar você também. Aonde está a nossa prova de amor para com Deus? Quando nós somos capazes de amar os irmãos. Sem amar os irmãos, não existe amor a Deus. Lembra que o Senhor Jesus amava Pedro, ele foi duro com Pedro, não foi? Ele foi firme com Pedro, ele tratou com Pedro. O amor envolve cuidado, o amor envolve disciplina, o amor envolve tratamento. O amor não é irresponsável, o amor é responsável. Vamos mais ainda. Marcos, capítulo 12, versículo 33 e 34. Agora é um escriba que está dando uma resposta para o Senhor da compreensão que ele teve. Ele diz assim, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, sabe aquele texto que nós acabamos de ler? Agora o escriba vai dar uma interpretação dele. De todo o entendimento, de todas as forças, amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todo holocausto e sacrifício. Agora o escriba está interpretando aquele versículo, aqueles versículos que nós lemos. É mais do que todo sacrifício, mais do que todo holocausto. Aí Jesus, vendo que o homem havia respondido sabiamente, diz, não estás longe do reino dos céus. Está vendo, irmãos? Que o amor, você nunca vai ver a conexão dos dons com o reino, mas você vai ver a conexão do amor com o reino. Muito maravilhoso tudo isso, muito glorioso tudo isso. João 13, 34. Um mandamento novo vos dou, versículo 34, que ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Versículo 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Então veja as palavras do Senhor, ele disse, novo mandamento vos dou. Ele ainda não tinha falado dessa forma, porque o que nós lemos lá, é que ele colocou os dois mandamentos em um só. Mas é que ele inseriu algo que ele não tinha inserido ainda. Porque se você lê a lei, na lei dizia que o homem deveria amar o seu próximo como a si mesmo. Só que o Senhor Jesus colocou algo novo que ele não tinha colocado. Ele tirou si mesmo. Ele diz, agora vocês vão ter que amar uns aos outros como eu vos amei. Aí é diferente, irmãos. Porque se a pessoa tem baixa estima, ela não vai se importar muito com o outro. Um cristão que tem problema de estima, ela vai ter dificuldade de amar as pessoas. Mas quando você medita, irmãos, que o nosso amor e a base do nosso amor não está em nós, que a base do nosso amor é o amor que o Senhor Jesus teve por nós, aí você vai ver que nosso amor tem que pagar um preço. Tem que haver um sacrifício. Percebe, irmãos? Nós temos que pagar um sacrifício. Por isso que nós precisamos ser cautelosos, cuidadosos, respeitar os irmãos. Por isso que nós precisamos ser firmes na verdade, para poder guardar o irmão. Porque muitas vezes tem irmãos que eles se desviam do foco. É inconstante. Como eu disse, na caminhada cristã, há muitas complexidades que nos envolvem. Mas precisamos da ajuda do Senhor para poder exercer a graça, exercer o amor, exercer a compaixão, exercer a misericórdia. Só o Senhor que pode fazer isso em nós e através de nós. Em Romanos 5, Paulo diz que o amor de Deus ele foi derramado no nosso espírito, pelo Espírito que nos foi outorgado. Foi derramado no nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Então, quando Deus nos deu o seu Espírito, Ele derramou dentro de nós o seu amor. E é com este amor que nós temos que amar.
Na próxima quinta-feira a gente volta, a partir desse ponto, para poder estudarmos um pouco mais sobre o dom maior, o dom que governa todos os dons, o dom que é a base de todos os dons. Sem esse dom não existe outros dons. Se esse dom não é vida em mim, os outros dons não serão realidade por meio de nós. Por isso, irmãos, vamos ser honestos com nós mesmos. Como precisamos ir aos pés do Senhor, tomar esta palavra e pedir ao Senhor que Ele nos ajude a amar verdadeiramente. Observar que a grande mensagem do Senhor foi esta: amar com o amor dEle, porque somente com este amor nós poderemos exercer o ministério segundo Deus, podemos ser usado, tomado pelos dons do Espírito Santo, para poder edificar o corpo, somente se esse amor governar o nosso coração. Sem este amor, todo ministério está fadado ao fracasso, todos os dons vão se tornar puramente práticas carnais, obsessivas e abusivas. Que o Senhor nos guarde, que o seu Espírito nos ajude nesta noite, que a sua palavra seja vida dentro de nós.